Ouça agora Que Papo é Este? Opinião e análise da professora Ana Lúcia, coordenadora da Auditoria Cidadã da Dívida Pública, Seção Goiás. Pois é, dia 27 de outubro, teremos o segundo turno das eleições do Brasil, né? Em todas as cidades que têm mais de 200 mil habitantes. E dentre elas, nós temos a disputa em 5 capitais. E praticamente é uma disputa entre o PT e o PL, né, que é o partido cuja figura central é o Bolsonaro. Se não é direto com o PL, ele é o principal apoiador, né? Em algumas dessas capitais, os candidatos apresentados pelo PL ou por ele apoiados têm uma biografia que nos deixa questionando como esse tipo de candidato consegue tantos votos, principalmente entre jovens e pobres, que são os que decidem as eleições. Em São Paulo, Ricardo Nunes, né, atual prefeito, candidato apoiado pelo PL, está sendo investigado em vários escândalos. Contrato milionário sem licitação, superfaturamento até em compras de alimento para pessoas em situação de rua, rachadinhas. O Boulos, inclusive, fez uma pergunta, porque a gestão dele pagou 40 vezes mais para a armadilha de mosquito da dengue. A Fiocruz vendia por R$10, ele pagou 400 para um amigo dele, claro, né? Em Fortaleza, o candidato PL tem vídeo que, ao falar do feminicídio, diz: e daí? Danem-se. Ele é candidato que tem como lema Deus, Pátria e Família. Quer dizer que para ele, se filhos ficam sem mãe, porque foi morta por ser mulher, danem-se os filhos. Os pais que ficaram sem a filha, que foi morta, danem-se os pais. Ou seja, danem-se as famílias. No acarreate, seu apoiador, vereador na cidade pelo PL, virou para a Câmara, dirigindo-se ao candidato a prefeito pelo PT. Solta um palavrão e manda o candidato do PT já ir preparando o caixão. Ou seja, ameaça publicamente de morte o candidato. O que essa gente entende por democracia? Numa eleição, cada um apresenta suas propostas, que podem ser divergentes, discute-se, vota-se, e quem é eleito assume, quem é derrotado torna-se um fiscalizador, se o vencedor está cumprindo o que prometeu. É assim na democracia. Mas para alguns do PL, se resolve matando quem pensa diferente. E o PL e o seu candidato em Fortaleza não falaram nada. Pelo silêncio quer dizer que concordavam com o vereador. Em Goiânia, o candidato PL, um jovem pouco conhecido e atuante na vida política, pouco atuante na vida política da cidade, mas muito atuante nas redes sociais, declarou para a Justiça Eleitoral, quando preencheu sua ficha como candidato, que era solteiro e advogado. Depois apareceu com mulher e filho. Como assim? Não queria assumir de família e depois resolveu assumir? E foi descoberto que mentiu, não é advogado. A Universidade Católica, onde diz que se formou, fez uma declaração que ele deixou o curso há 13 anos atrás e que não tem mais nenhum vínculo com a universidade. Mas a mentira lhe rendia uma boa grana, pois estava empregado na Assembleia Legislativa do Estado em um cargo que se exigia ter ensino superior. E por isso se ganha mais de quem tem apenas o secundário. Esperto, rapaz, hein? No Rio Grande do Norte, a candidata, que é uma jovem deputada, está sempre ameaçada de morte, e com o silêncio total dos partidos que apoiam o adversário dela. Imagina, né? Então, concorda, né? Em Cuiabá, o candidato do PL fugiu do debate com ataque de usar o próprio tempo de uma vez. Então, ele tinha 10 minutos, né, para usar o tempo durante, vamos supor, aquele bloco. Ele usava de uma vez, né? Depois sentava, ia tomar Coca-Cola e deixava o candidato do PT obrigado a usar o próprio tempo sem poder fazer perguntas e nem responder o adversário. Imagina que bela manobra para não enfrentar um debate, né? Todos os candidatos ligados ou apoiados pelo PL se apresentam como contra tudo que está aí. São contra o que eles chamam o sistema. Mas eles são o próprio sistema naquilo que ele tem de pior. O sistema em que nós vivemos, o sistema capitalista, se estrutura tendo de um lado os donos do meio de produção, terra e indústrias, são donos também dos grandes comércios e do sistema financeiro, bancos. E de outro lado está a classe trabalhadora que para viver tem que vender sua força de trabalho por um salário.
Uma parte da classe trabalhadora tem uma pequena terra para plantar ou um pequeno comércio. Isso leva que você tenha milhões de trabalhadores recebendo salários e outros vivendo do próprio negócio. E a maioria sem carteira assinada. E o que querem os poderosos capitalistas, os ricaços? Querem o lucro para fazer mais lucro. E como podem ter mais lucro? O sistema financeiro aumentando os juros, a famosa taxa Selic. Os donos de terras e indústria e tecnologias. Quando os bolsonaristas assumiram o poder com a eleição de Jair Bolsonaro para presidente, o que fizeram? Disseram que era contra tudo que estava aí, era contra o sistema. O que fizeram? Criaram condições para os ricaços ficarem mais ricos, para o sistema financeiro aumentar a Selic, que era 6% na época de Dilma e chegou a estar a 13,75% quando saiu o Bolsonaro. Imagina os trilhões que os banqueiros ganharam. E olha que banqueiro não produz nada, né? Nenhum parafuso. E os bancos funcionam com os milhões de depósitos das pessoas. Nem o dinheiro que o banco movimenta no início é dele, né? É de todos aqueles que depositam alguma coisa no banco. E aí eles têm esse lucro fabuloso, né? Aumentando os juros. O aumento de juros para eles é aumentar a riqueza. Para os pobres fica enrolado, é mais exploração em cima dos pobres, pois se vai comprar alguma coisa, o comércio já embute, né, nos preços os juros. E se fica devendo no cartão de crédito, aí é que está lascado mesmo, né? Para aumentar os lucros das indústrias, fizeram a famosa reforma trabalhista. Cada direito que a classe trabalhadora tem foi fruto da luta de gerações, principalmente através dos sindicatos. Carteira assinada, 8 horas semanais, férias, 13º, insalubridade, licença maternidade, direitos na demissão, etc, etc. Aí fizeram uma reforma que retirou a maioria dos direitos. O empregado é como um escravo atualmente. E mais, a introdução da tecnologia dispensa milhões de trabalhadores que têm então que se virarem. Fizeram mais, também uma reforma da Previdência, para lascar mais uma parte da classe, para lascar também a classe trabalhadora, né? Homens e mulheres, por essa reforma, vão aposentar mais velhos e ganhando menos. O capitalista, para expandir seus negócios, precisa de mais terra, mais riquezas do solo e do subsolo. Aí foi deixar a boiada passar, né? Invadir e desmatar a Amazônia, o Cerrado, o Pantanal, garimpo clandestino. O resultado estamos vendo, o fogo se alastrando em todas as regiões do Brasil e as enchentes também, cujo exemplo maior foi o Rio Grande do Sul. Todas essas ações que favorecem os ricos e atacam e pioram a vida dos pobres foi feita por quem? Por Michel Temer e por Bolsonaro, que eram contra tudo que está por aí, né? Então vejam que eles, além de serem do sistema, eles levam que o sistema funcione mais para os ricos explorar os pobres, né? Agora, todos os candidatos a prefeito ligados ao Bolsonaro repetem essa cantilena, que eles estão aí, são contra o sistema, contra tudo que está aí. E os meios de comunicação, né, com a Globo à frente, as mídias, né, sociais, algumas igrejas e os políticos ligados a eles, convencem os trabalhadores a votar porque estão votando em tudo que está aí. Na realidade, estão votando para que as mudanças que o prefeito ligado ao Bolsonaro farão, caso sejam eleitos, piore a vida do trabalhador e deixe os ricos mais ricos. E o trabalhador e trabalhadora votando para piorar a própria vida e a vida da própria família e de milhões de outras famílias. E tudo eles falam em nome de Deus, da pátria e da família. Por fim, o capitalismo é assim aqui no Brasil e em todas as partes do mundo, excetuando Cuba e China. E por causa de terra e riqueza, faz até guerras como da Ucrânia e do Oriente Médio. No último programa, falei da reunião dos BRICS, que é uma articulação de vários países, né? Brasil, começou com Brasil, Rússia, Índia, né? Como é que chama? Oh, meu Deus, África do Sul. e agora já tem 11 países, né? Entraram mais, agora nessa reunião, entraram mais alguns. Que é uma articulação para fugir da dominação dos Estados Unidos. Esses dias, um jornalista, numa entrevista a uma alta autoridade dos Estados Unidos, fez a seguinte pergunta: quantos países a China invadiu nos últimos anos? Porque eles vivem falando que o que vem da China, vem de lá, é guerra, né?
Aí, dos outros 40 anos. Aí o jornalista, a autoridade respondeu: invadiu o Vietnã. Ele falou: não, essa invasão foi antes de 40 anos. O jornalista disse então que essa invasão tinha mais de 40 anos. E falou: e vou te informar, os Estados Unidos nos últimos 40 anos invadiram 13 países. 13. O jornalista continuou perguntando: quantas bases militares a China tem no mundo? O jornalista disse: uma. E os Estados Unidos têm 865 bases militares em 30 países, completou o jornalista. Pois é, este poderio militar é para controlar territórios, povos e mais riquezas. Os BRICS estão surgindo como alternativa. No mesmo programa, o último programa, eu mostrei da possibilidade de Israel atacar o Irã, por conta dessa luta, por riquezas e territórios, Foi quase sincronizado. A reunião dos BRICS terminava na Rússia e Israel atacava o Irã. As principais vítimas dessas guerras são os pobres de cada país, como eu já também tinha mostrado. Mas a classe trabalhadora, com seus erros, e tem milhões que estão numa luta enorme para resolver e que não tem nem tempo de prestar atenção em cada candidato, aí alguém propõe, amigo, parente, as igrejas, e ele então vota, sem pensar muito. Mas vai aprender, Vai chegar um momento que os protestos vão começar a explodir, como foi, quando ocorreu a famosa, a partir de 2010, em todo o mundo começaram a explodir, manifestações e protestos, Sendo que o mais famoso no Oriente foi a Primavera Árabe. Tivemos também nos Estados Unidos Ocupa Street, ocupar as ruas, e no Brasil também uma explosão grande da juventude de norte a sul do país. E para terminar, na linha que a classe muda, ela vai compreendendo, e que tudo pode mudar, vamos botar a música Metamorfose, que é do Raul Seixas, e que é uma música de 1973, imagina.